moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. 8h19 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2020, o programa hoje com o jornalista Luísio Abreu Barbosa. Nós estamos recebendo a Odisseia Carvalho e na pauta, Luísio, você preparou aqui, o bolsonarismo é o petismo de sinal trocado? Na verdade, uma pergunta, né? E a outra pergunta é uma interrogação. E a outra é: Queiroz será o Paulo Roberto Costa? Também uma outra pergunta. E aí você segue nessa pauta aí que está quente com a Odisseia Carvalho. Tem várias manifestações aqui no stream, nos comentários, né? Você tem apoiadores do governo Bolsonaro, você tem apoiadores do PT, o debate está quente aqui. Tá. Estão pedindo até que antecipe a parte de proposta. Olha só, gente. Odisseia não pode falar de proposta como pré-candidata, porque isso é vedado pela legislação eleitoral. Nem ela pode falar e nem uma rádio com a concessão pública federal pode veicular isso. Isso é uma afronta à legislação eleitoral. Né? Ela pode falar da pré-candidatura dela, mas não de proposta. Né? Isso está vedado, é vedado. E essa pergunta, essa coisa do bolsonarismo ser petismo no sinal trocado, quem disse não foi alguém da esquerda. Quem disse foi no palanque de um comício de Jair Bolsonaro em 2018, a quem primeiro ele tentou com que fosse sua vice, e depois foi eleita a deputada estadual mais votada da história de São Paulo, a advogada que assinou o pedido de impeachment, que levou o impeachment da presidente Dilma, a Janaína Pascoal. Ela que disse isso no palanque de campanha de Jair Bolsonaro, né? Ela falou isso, ela divertiu isso. Isso não foi... Depois, várias pessoas endossaram essa visão, como Ciro Gomes, por exemplo, que é do campo da esquerda. Mas eu acho que a gente entrou um pouco nisso no bloco anterior. Em relação entre PT e petismo e bolsonarismo, lulopetismo e bolsonarismo, a Odisseia, logicamente, é refratária a essa tese. Agora, e disse aí os motivos dela no bloco passado, pela qual ela conta. Eu só vou dar uma intervenção aqui só para sintetizar, para acabar com essa discussão e a gente entrar na questão do paralelo entre o Queiroz e o Paulo Roberto Costa, aqui do Roberto Dutra, que coloca aqui no comentário do streaming: Bolsonaro é resultado da miopia em que a pré-candidata expressa na entrevista. O PT não é responsável por Bolsonaro, mas sim o que se deixou de fazer, o que se fez, sobretudo com Dilma, criou o terreno para Bolsonaro. Eu disse aí, como é que você responde a essa observação do Roberto Dutra, que é um progressista? Pois a gente tem que lembrar que o governo Dilma, nós estávamos com uma forte recessão econômica mundial. Né? O governo da Dilma não pode ter sido... Não, a marolinha foi do Lula. Mas quando a Dilma assume... a marolinha que gerou a crise econômica, né? Sim, mas quando a Dilma assume a presidência, nós estávamos numa forte recessão econômica mundial. É inegável isso, né? E que acabou atingindo também a economia nacional. Aí, para reverter essa crise, eu me lembro muito bem que houve investimento na infraestrutura do país. Nós tivemos o programa de aceleração do crescimento, que foi o PAC 2, né, em pleno 2011. Né, nós tivemos, assim, as taxas de juros
foram reduzidas, né, facilitando aí os créditos, né, para conter a crise econômica. Ou seja, teve uma tentativa de amenizar essa situação da crise em que nós estávamos enfrentando dentro do país. Lógico que a pauta econômica mexe com os interesses e aí ela acaba não tendo a habilidade para poder estar trabalhando junto ao Congresso, e aí a gente vê todo esse trabalho. E vamos lembrar também de que o próprio Eduardo Cunha, né, solicitou que o Partido dos Trabalhadores não colocasse, né, na pauta a investigação, e aí os nossos deputados não aceitaram e acabou colocando a investigação sobre o Eduardo Cunha. E aí ele coloca em pauta também a questão do impeachment. Lembra disso também, né? Então, a gente precisa entender, e aí eu fico assim, pensando da questão que as pessoas falam da miopia. Miopia, na verdade, são formas de visão de mundo e de sociedade, né? Então, não se trata de miopia, se trata disso, de você estar a serviço de uma população de uma população mais pauperizada. É exatamente isso. São visões de sociedade e governos para quem eu quero que haja um crescimento. Nós não podemos deixar de falar nos 40 milhões de pessoas que saíram da linha da miséria e entraram não na classe média, mas na classe trabalhadora. Então, quer dizer, são fatos, são estatísticas, são dados. Então, não dá para comparar e dizer, nem comparar o governo Bolsonaro com os 13 anos do governo Lula, e não dá para comparar o lulopetismo com o bolsonarismo. A maioria das pessoas que seguem o Bolsonaro são fascistas. Os 30% que ainda permanecem dentro da nossa sociedade apoiando o governo, desses 30%, tem 10% que são fascistas, que pegam o regime militar, que querem acabar com a STF, que acha que mulher tem que usar rosa e homem tem que usar azul, que são contra os gays, as lésbicas. Então, são contra os indígenas, são preconceituosos. Então, quer dizer, eu não posso comparar um governo com outro. Então, eu não posso comparar o lulopetismo com o bolsonarismo. O Lula é minha liderança. Ele é uma liderança mundial. Ele é a nossa liderança do Partido dos Trabalhadores e da grande parte dos partidos de esquerda. Disso eu não tenho dúvidas. Agora, dizer que o golpe, o governo de Dilma é que favoreceu a entrada de Bolsonaro, eu não acredito nisso. É algo que não tem nada estatístico que me prove isso. Nós tivemos uma série de conjunturas na época que favoreceram a isso. As manifestações de 2013, o gigante acordou, a insatisfação da população. A Globo, a Rede Globo, maciçamente fez esse trabalho. O surgimento do Sérgio Moro nessa história toda, que inclusive, por ironia do destino, né, o próprio Bolsonaro acaba confessando aí na ONU, né, nas Nações Unidas, durante o pronunciamento da Assembleia Geral, depois da briga dos dois, que o Sérgio Moro atuou politicamente e extrapolou nas suas funções de juiz federal ao condenar, prender e impedir Lula para disputar as eleições presidenciais. O próprio Bolsonaro fala isso em uma das Assembleias Gerais da ONU. Então, quer dizer, são coisas como essa que a gente não tem como comparar. Não tem como comparar. Podem fazer críticas e autocríticas o partido faz, pelo que deixou de fazer. Mas o golpe da presidenta Dilma, eleita democraticamente com 54 milhões de votos, foi um golpe para poder estar hoje acontecendo o que aconteceu hoje no país. Só que fugiu do controle.
né? Não era o Bolsonaro que eles queriam. A elite brasileira, o poder econômico do Brasil, não era Bolsonaro. Infelizmente, o candidato deles não emplacou este louco que nós temos hoje na presidência da República. Então, o governo Lula e Dilma foi um governo voltado para a população mais pobre. Tinha essa era a visão, esta é a visão de sociedade. Odisseia, eu só vou colocar algumas coisas. Se a gente entrar nesse debate, vai se alongar muito, não vai entrar já antecipou ele no primeiro bloco, estendemos ele. Mas eu acho que a maior evidência dos desacertos da política econômica começou ali no segundo governo Lula, rompe com o tripé econômico, né? Com o câmbio flutuante do Plano Real. Câmbio flutuante, superávit fiscal, meta de inflação. É isso que fez a estabilização econômica do país, com o Plano Real em 92. Isso é um consenso, não há dúvida sobre isso. Isso começa a ser rompido no segundo governo Lula, mas com Dilma, e mantenha isso, e a adoção do nacional desenvolvimentismo, que já tinha dado errado. O PAC é um exemplo dele, com os militares, no tempo do milagre econômico, já tinha dado muito errado, e foi adotado pelo PT. A própria admissão de que fracassou essa política é o Joaquim Levy. Joaquim Levy, ele é nomeado para comandar a economia do país para o governo eleito por Dilma, por discurso oposto ao de Dilma. Joaquim Levy é da mesma escola de Paulo Guedes, é neoliberal, e inclusive participou do governo Bolsonaro, e como foi no governo Dilma, foi esse período também. Essa coisa de golpe, ela é um pouco complicada, porque se foi golpe com Dilma, por que não seria golpe tirar Bolsonaro? Estamos falando aqui da possibilidade real de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Outra coisa, quem pediu Lula de concorrer não foi Sérgio Moro, foi o TSE. Né? Sessão presidida pelo então presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Não foi o Moro. O Moro gerou a ação, condenou ele na primeira instância, mas a decisão foi do TSE. O mesmo TSE que agora vai julgar a IG que o PT entrou contra Bolsonaro, do qual a gente já falou aqui. E outra coisa, essa coisa da Globo, é a similaridade também entre o lulopetismo e o bolsonarismo, né? Esse ataque constante à Globo. Meio que acusar o carteiro pelo teor da carta. Mas, enfim, isso posto, vamos lá, ao segundo ponto desse bloco, que é a Lava Jato. Ela começa em março de 2014. Ela começa incipiente ali, e todo mundo que acompanhou, que leu os processos, que acompanhou, ou como leitor, como jornalista, e não precisa, e depois viu o seriado, por exemplo, o seriado da Netflix, ai meu Deus, como é que é o nome do seriado? O Mecanismo. Né? Ele é muito claro que o que fez a Lava Jato virar o que virou foi o Paulo Roberto Costa. Foi o divisor de águas ali, né? Quem era Paulo Roberto Costa? Era um diretor da Petrobras, foi inclusive gerente da Petrobras na Bacia de Campos, aqui em Macaé, né? Ele era um diretor que estava ali para passar percentuais. Ele passa a fazer percentuais de contratos com as empreiteiras para os partidos políticos, PP, não foi o maior deles, não foi nem o PT. O PP, que na época era de Bolsonaro, foi o maior deles. O partido mais atingido pela Lava Jato é o PP, não é o PT. Né? O PT marcou porque era governo. Mas, enfim, e como que Paulo Roberto Costa fala quando ameaça prender a família dele? Né? E a gente falou aqui, a mulher do Queiroz, a Márcia de Oliveira Guiar, está foragida, procurada pela Interpol. Daí a pergunta, como foi a delação, concordo ou não com o fim da Lava Jato, mas é um fato, foi a delação do Paulo Roberto Costa que fez ela virar o que ela virou. Você acha que é possível que essa mesma coincidência
né, da pressão de prender a família do Queiroz, possa fazer com que ele se torne, para o governo Bolsonaro, que Paulo Roberto Costa foi para o governo do PT, no caso Dilma? Bom, eu queria, assim, separar algumas coisas, né? Lembrando que o Paulo Roberto Costa, ele era um funcionário de carreira e ele foi, como você falou, indicado pelo PP ao cargo, na divisão dos cargos, né? Do governo com os partidos aliados. A indicação do Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras foi pelo Partido, né, Progressista, que, por ironia, o Roberto Jefferson que acabou também falando e hoje está no governo Bolsonaro, né? É um dos apoiadores do governo Bolsonaro. Então, eu acredito que todo o trabalho que foi feito, né, pela Lava Jato, ela teve a sua... Até porque, lembrando, né, que o Lula, do governo Lula e Dilma, eles é que mais fortaleceram não só a Polícia Federal, como o Ministério Público, e justamente nunca interferiu, né? Uma das saídas do Moro foi em cima disso, né? Da interferência também, né, do Bolsonaro em cima da atuação dele como ministro da Justiça. Então, primeiro fato é esse, né? O Paulo Roberto era uma pessoa de carreira. O Queiroz é muito pior, no meu entender, é muito pior. Mas ele, tem na verdade... Oi? Ele tem uma carreira também na PM, né? O Paulo Roberto Costa. O Queiroz. Perdão, desculpa, Fabrício Queiroz. Sim, é um PM aposentado, mas com ligações claras, de indícios de ligações com a milícia, com milicianos. E além disso, ligações claras de amigo da família, de churrasco, de, por exemplo, de estar, como foi encontrado na casa do advogado do Bolsonaro. Então, quer dizer, eu não tenho a certeza se ele vai falar, né? Porque senão ele poderia já ter sido morto. Queima de arquivo também, como foi o Adriano da Nóbrega, né? Então, ele ainda está vivo. Se ele está vivo é porque há uma confiança muito grande de que ele talvez não fale. E aí, concordo plenamente com você. A questão vamos ver a mulher do Queiroz, porque talvez não seja ele que fale, mas ela para falar, né? Então, acho que isso é uma coisa que é um dado que é interessante, que é importante, mas também entendo que é divergente, porque o caso do Queiroz, para mim, é muito mais sério, é muito mais grave. Não que a corrupção que aconteceu, da delação que aconteceu, que foi investigado, não seja tão importante assim. Mas nós estamos falando de milicianos, nós estamos falando de assassinatos, nós estamos falando de mandantes, de pessoas que mandavam matar, como era o Adriano Nóbrega, né? Então, quer dizer, é uma situação muito, muito mais grave, no meu entender, e que eu acredito, né, espero que isso aconteça, né? E aí, eu não tenho como também comparar o impeachment da Dilma com o possível impeachment de Bolsonaro, né? O impeachment da Dilma se deu em cima de algo que hoje foi provado que ela não fez, que foram as pedaladas fiscais. Ou seja, erradamente, apesar de toda a defesa, de que tivemos, de juristas terem falado pelo mundo afora que aquilo não poderia ser considerado pedaladas fiscais. E hoje está aí, né, provado que não foram. Diferente do Bolsonaro, que é um genocida. Diferente do Bolsonaro, que é um misógino, que é um racista. De que hoje nós estamos com 3 ministérios sem ministro, inclusive uma das faixas mais importantes, que é a saúde, com a CPI do fake news. Então, eu não posso fazer essa comparação, em hipótese nenhuma. Tem provas concretas do que está aí, vai ter, né, provas concretas de quem é esse Jair Bolsonaro, que é uma vergonha mundial para o Brasil. Nós viramos chacota mundialmente.
chacota. É só ver as charges, ver o estampado nos jornais de todos os outros países. O Brasil, nessa questão do Covid, né, ele não vai receber nem as vacinas iniciais de combate, que ele saiu da organização, né, da Organização Mundial da Saúde. Então, quer dizer, é surreal o que nós estamos vivendo, né? Infelizmente, a gente percebe que a direita do nosso país, né, ela está começando a se brigar com o Bolsonaro, mas ainda não brigou com a política do Paulo Guedes. E confesso a você que a questão da presidenta Dilma ter colocado o Levi foi um dos erros do partido, sim. Eram críticas internas que nós fazíamos. Isso é verdade. Era uma concepção de sociedade, de mundo, que não cabia na prática economista de um Levi. Isso é verdade. Só que eu entendo que a gente teve muito mais acertos do que erros, né? Então, nós conseguimos deixar esse legado, né? Principalmente isso. Só para fechar esse bloco, você falou uma frase forte, você falou que dos 30% do que o presidente Jair Bolsonaro ainda tem nas pesquisas, mas há que se lembrar que esses 30% foram aferidos aliás, 33%, pelo Datafolha após a divulgação dos vídeos da reunião ministerial. Mas a gente não tem nenhuma pesquisa ainda feita após as prisões da Sara Geromini e, sobretudo, do Queiroz, né? Então a gente não sabe quanto está. Mas você teve no país inteiro ontem protestos, tanto contra quanto a favor do governo Bolsonaro, que mostra que ele é um eleitorado fiel e permanece. Não são mais tão numerosos, não estão mais sozinhos, estão espelhados, foram espelhados em São Paulo, foram espelhados em Brasília, foram espelhados em Maceió, foram espelhados em Porto Alegre, foram espelhados em Belo Horizonte. Não estão mais sozinhos, como ficaram aí 1 ano e meio sozinhos. Mas o fato é que ele mantém. E você chama... Então, a gente não sabe se são 30%, mas você disse desses 30%, até a última que a gente tem, que é a Datafolha, que 10% seriam fascistas. E aqui uma ouvinte assídua, que é a Adriana Mello, ela pergunta assim: o que fascistas? Meu Deus, quantas asneira, senhora! Está caluniando e difamando os eleitores. A senhora sabe o que significa fascismo? Gente, o fascismo, ele tem como princípio o ódio. E é isso que o Bolsonaro destila o tempo inteiro. E os seus seguidores também acabam indo por este caminho de destilar o ódio. Então, quer dizer, é o confronto, é o xingamento, é a intolerância, é o no caso, o antipetismo, que poderia ser o anti-PCdoB, anti-PDT, né? Mas coloca, inclusive, uma importância dentro do Partido dos Trabalhadores, que muitas das vezes é um conjunto de ideias dos partidos de esquerda. Quer dizer, todas as pessoas que usam camisa vermelha são comunistas. As pessoas não têm nem conhecimento do que são dos princípios da nossa sociedade. Então, é isso, é destilar o ódio. Fascismo é isso, é ser racista, é ser misógino, é ser a favor de violência, é eliminar o outro. Em poucas palavras, não filosoficamente, na prática, é isso que é ser fascista, né? É aquele que não tolera as divergências, ele não tolera alguém que contrarie a sua posição. É isso que é ser fascista, na prática. Então, ainda temos hoje 10% de pessoas que apoiam o governo Bolsonaro que são fascistas, sim, que se espelham na maneira dele falar, que se espelham na intolerância dele, que se espelham no racismo, que acha que tudo vai se resolver na bala, na arma, matando. É isso, eliminando o outro, matando o seu adversário. Então, isso não pode acontecer.
Nós estamos vivendo um país democrático. Vou repetir a frase, aquilo me deixou assim, como que uma pessoa, isso para mim é um cara fascista, uma mulher fascista, como que uma mulher diz que tem que estuprar as filhas dos ministros lá do STF. Uma mulher falar isso, tem que matar e estuprar. Isso é fascismo, gente. Então, nós temos que acabar com isso. Nós estamos num país democrático, e democracia é trabalhar com as divergências de ideias, é trabalhar com quem pensa diferente da gente. Como eu citei aqui um exemplo, a Érica, ela apoia Bolsonaro, é uma funcionária pública, estava nas nossas assembleias municipais, ela nunca teve nenhum momento que ela não podia falar nas nossas assembleias. Sempre que ela pôde, ela falou nas nossas assembleias e nos nossos atos. Mesmo nós divergimos da posição dela. Então é isso. Nós não podemos permitir o fascismo no nosso país. E, infelizmente, como eu falei, nós tivemos a caixa de Pandora naquele discurso, né, de apoiador de torturadores, como foi o discurso de Bolsonaro. Eu não posso apoiar a tortura. Eu não posso dizer que nós não tivemos ditadura militar no nosso país, que nós não tivemos torturados no nosso país. Nós tivemos uma CPI da Comissão da Verdade, que nós desvendamos. Porque, infelizmente, no país, nós tivemos no Brasil os exilados, a anistia. Né? Na Alemanha, por exemplo, nós temos lá o Museu do Holocausto, para que a população saiba o que aconteceu naquele país, naquele momento da história desse país, para que nunca ninguém se esqueça daquilo. No Brasil não tem isso. No Brasil, os nossos torturadores não foram presos em troca da anistia, do retorno dos perseguidos para a volta do Brasil, a ponto das pessoas pedirem a volta da ditadura militar. Quem pede a volta da ditadura militar com faixas vai saber que eles não vão poder estar na rua. Quem pede a volta da tortura, né, que elogia os torturadores, poderão ser torturados se discordarem do governo. É isso que é fascismo. Só para lembrar, que duas coisas para terminar esse bloco, Cláudio. Não precisa ir na Alemanha, não. Aqui na Argentina não houve anistia também, não. Na Argentina, Videla morreu preso. Né? Isso aí. Videla morreu preso, aqui do lado. Né? A Alemanha, logicamente, porque envolveu o mundo todo na sua loucura, na Segunda Guerra Mundial, né? E outra coisa, o Carlos Eduardo Barcelos, ouvinte, pergunta aqui no streaming do programa, telespectador, quem é Datafolha? O Carlos Eduardo Barcelos, o bom de você ter memória e trabalhar com informação é que você guarda as coisas na cabeça. E tem arquivo. Datafolha foi o mesmo instituto que, entre uma pesquisa feita em 27 e 28 de novembro, de setembro de 2017, mais de um ano antes da eleição presidencial de 2018, apontava que sem Lula, Bolsonaro liderava as pesquisas. Lula saiu da corrida, a Odisseia já falou aqui, deu a visão dela sobre isso. Ou seja, Datafolha foi o instituto que previu mais de um ano antes que sem Lula, Bolsonaro liderava. Esse é o Datafolha. Mas vamos lá, vamos pro intervalo, Cláudio. Último bloco, vamos falar do nosso canavial aqui, como diria Capi, né? Vamos falar de Campos. Vamos sim, são 8 horas e 48 minutos, né? E poderemos ter mais um elemento aí complicador essa semana, segundo aquele Paulo Marinho, ele está tentando reaver aí o celular do Bebiano, Gustavo Bebiano, teria lá conversas importantes também com o presidente Bolsonaro. Alguns sites aí, extraoficiais, anunciou até que já teria chegado ao Brasil esse celular.
São... É verdade. Não é? Lembrado, Cláudio. É verdade. Essa informação está confirmada. Quer dizer, e aí você falava que... Você falava que tivemos uma semana complicada, foi uma das piores, eu concordo com você, semana passada, muito tensa. Talvez essa semana podemos ter mais uma semana. Aliás, seguramente já começa tensa a semana, né? Pode piorar ainda mais. E nem falamos do Adriano Magalhães da Nóbrega, que o Odissé citou tanto aqui, eu fiz um levantamento grande sobre ele no artigo de sábado, mas infelizmente temos que seguir em frente e partir para a pauta local. Perfeito. São 8h50, este é o Folha no Ar, primeira edição, aqui na Folha FM, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes. A Proteus